Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos nessa noite. Mais uma vez, peço a gentileza para os irmãos compartilharem o link, não é, para outras pessoas. Tivemos alguns problemas técnicos, né, que acontecem, com certeza, nesse meio termo, essas coisas realmente acontecem, mas graças a Deus conseguimos contornar e colocar nas mãos do Senhor para que durante o culto não tenhamos mais nenhum tipo de eventualidades, tá bom? Mas agradeço aí, peço desculpas aos irmãos que estão aguardando desde as 19 horas, acharam que o problema era com a sua rede de internet. Não, foi com a gente aqui, mas conseguimos, para a honra e glória do Senhor, contornar isso. Que bom que você está conosco, que bom poder contar com a sua paciência, que bom poder contar com a sua compreensão, e que não vamos deixar com que isso atrapalhe o nosso culto a Deus. Então eu peço a você para entrar em espírito de adoração ao Senhor, para entrar em espírito de culto. Vamos louvar o Senhor, vamos orar, vamos pedir que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida, e se puder compartilhar esse link para outras pessoas também poderem nos acompanhar, também fique à vontade, tá bom? Mais uma vez, agradeço a compreensão, o carinho dos irmãos, e vamos dar início ao nosso culto desta noite, desse momento. Eu convido você a orar junto comigo, convido você a fechar seus olhos, a falar com Deus. Coloque-se na presença do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, convido você a estar em gratidão a Deus pela sua vida, e juntos vamos prestar o nosso culto ao Senhor. Vamos louvar e vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por este momento. É uma oportunidade singela, única que o Senhor nos dá de podermos prestar um culto ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado porque o Senhor tem estado à frente. Muito obrigado porque o Senhor, com a sua infinita graça e bondade, tem nos auxiliado. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e Te pedimos no nome de Jesus que o Senhor se faça presente no nosso meio, e não só aqui, mas presente também nas pessoas que estão nos assistindo com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. Que o Senhor as abençoe onde quer que estejam, e que vidas sejam transformadas, vidas sejam restauradas pelo poder que há no nome de Jesus. Permanece conosco, recebe o nosso culto como expressão do nosso amor e da nossa gratidão para contigo, em nome de Jesus, amém. Tem um texto bíblico, não vai estar sendo projetado aí para os irmãos, mas eu vou ler aqui, que é do Salmo 86, versículo de número 7, Salmos 86, versículo de número 7, que diz assim: em tempos de aflição clamarei a ti, e tu me responderás. Em tempos de aflição clamarei a ti, e tu me responderás. Nesses momentos difíceis os quais atravessamos, é uma oportunidade que temos de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, e tenha plena certeza que o seu clamor nesta noite vai chegar até o trono da graça do nosso Deus. Nós vamos levar nessa noite o nosso culto até às 8h30, como começamos às 7h30, nós iremos com o nosso culto até às 8h30, tá bom? Mais uma vez conto com a compreensão dos irmãos. Vamos louvar o Senhor juntos nesse momento? Amém. Vamos começar nosso momento de louvor e adoração a Deus, pedindo para o Senhor que Ele venha até nós nessa noite, que Ele venha encher a sua casa com a glória dEle, que Ele venha encher a sua família com a graça do Espírito Santo, amém? Peça a Ele para que venha à tua casa essa noite. Você cante essa canção com alegria, junto com a sua família. Cante, vem Senhor. Vem Senhor, encher este lugar. Vem Senhor, encher este lugar com a tua glória, Deus. Com tua glória, com
essa alegria que o Senhor bota em nosso coração, que nós damos glórias a Ele, damos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Vamos aclamar ao nosso Deus essa noite, dando glórias e honras a Ele. Aclame ao Senhor. Diga, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Diga consolo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tu. Diga pra mim, pra mim. Pra mim. Vamos voltar a início dessa canção. Diga, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor.
sabermos que temos um Deus que tem promessas para a nossa vida, e essas promessas são incomparáveis. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela nossa mente aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus tem promessas para a sua vida, creia, e essas promessas se cumprirão no tempo dele, na hora dele e no momento dele. Nesse momento nós vamos dedicar a nossa vida ao Senhor em gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Quero desejar um feliz aniversário a todos que vão fazer aniversário esta semana, Nós temos 2 pessoas que não são membros da nossa igreja que farão aniversário esta semana. É o senhor Odilson, que é tio do Rogerinho, digamos assim, esposo da tia do Rogerinho, da dona Alzira, lá de Belo Horizonte, que sempre tem nos prestigiado em nos assistir. É hoje, Rogerinho, o dia dele? Amanhã. Então, seu Odilson, Deus te abençoe, tá? E que muitos e muitos anos de vida sejam acrescentados para você e que sejam todos na presença do Senhor. E na quinta-feira, dia 17, a minha mãe, Roseli, vai fazer aniversário. Ela sempre diz que é 50 ou 49. Desde quando eu cheguei aqui no estado, eu pergunto a idade dela, ela diz que é 49 ou 50. Não sei bem, mas na quinta-feira ela vai fazer aniversário também. Que Deus abençoe a sua vida, e bom também tê-la acompanhando aqui os nossos cultos, mesmo distante, tá bom? Também queremos agradecer a Deus por aqueles irmãos e irmãs que podem estar fazendo aniversário de casamento. Não chega para a gente, às vezes, a data do seu aniversário de casamento, mas se você está aniversariando junto com seu esposo, sua esposa, Deus abençoe a sua vida também. Esse momento é um momento de poder dedicar ao Senhor não só a nossa vida, mas os recursos que Ele tem colocado à nossa disposição, que é o nosso dízimo, a nossa oferta. Somos gratos a Deus pela Igreja Batista de Andorinhas, pelo fato de estar sendo fiel nesse mandamento, nesse cumprimento, nessa ordenança, na verdade, da entrega do seu dízimo e da sua oferta. Nós temos mantido as nossas despesas em dia, as nossas receitas não caíram, graças a Deus, se manteve estabilizada durante esses 6 meses que estamos transmitindo o culto dessa forma, durante esses 6 meses que estamos vivenciando esse momento difícil, mas Deus foi fiel na vida dos nossos irmãos e irmãs, e eles também foram fiéis ao Senhor através dos seus recursos que foram entregues aqui no altar do Senhor. Muito obrigado. Você pode fazer isso de 3 formas, como eu sempre falo. Você pode usar aí o PicPay, quem utiliza o PicPay. Temos recebido muitas ofertas por esse recurso. Se você também quer fazer uma transferência ou depósito bancário, também fique à vontade para fazer isso, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, e desde já agradeço mais uma vez a igreja, os membros dessa igreja, até irmãos de fora dessa igreja, de outros estados, que têm enviado sua oferta para cá. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor pela sua vida. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir que o Senhor continue nos abençoando e nos dando forças para continuar a nossa jornada. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado pelas vidas que estão nos assistindo. Ao Senhor toda a honra e toda a glória por essas vidas. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Como diz uma canção recente, somos humanos, não conseguimos ser perfeitos e nem devemos lutar pela perfeição, mas precisamos lutar para sermos santos. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Abençoa os irmãos que estão aniversariando esta semana, o seu Odilson, a minha mãe, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê saúde, dê forças, cuida deles onde quer que eles estejam, que a tua graça os alcance, que o teu divino Espírito Santo possa acompanhá-los por onde quer que eles forem. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Entregamos essa igreja em tuas mãos, a vida de cada irmão, irmã, de cada membro, cada agregado, cada pessoa que tem nos acompanhado, que tem confiado, que tem investido nesta obra. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos protegido e nos livrado de todo o mal. Recebe mais do que o nosso dízimo, a nossa oferta, mas recebe a nossa vida no teu altar, como expressão máxima da nossa gratidão, do nosso amor e da nossa fidelidade para contigo.
em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor e preparar o nosso coração para refletirmos sobre o texto bíblico. Amém. Esse é o momento do culto em que você retira para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua família. Aqui agradecemos porque o Senhor abençoou a nossa igreja durante esse período. E agradeço ao Senhor pelo seu dia, pela sua semana que o Senhor tem te dado e te protegido. Vamos estar cantando essa canção, Eu Te Agradeço. De te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Cante ao Senhor. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Canta ao Senhor. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e fez viver. Só as vozes, eu te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu. Nós não merecemos. Sem eu merecer, eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Amém. Amém. Agradeça ao Senhor pela vida, pela oportunidade de estar respirando neste momento. Estamos vivendo num momento muito difícil em que muitas pessoas são atingidas exatamente por essa falta de ar. Nós vamos orar mais uma vez. Vamos orar pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de ouvir a palavra de Deus, para ter a direção para a nossa vida e podermos entrar em contato com Ele, com tudo que temos e tudo que somos. Temos motivos para agradecer. Vamos fazer isso, vamos orar pela sua família,
chegue junto das pessoas aí da sua casa e vamos orar juntos. Paizinho Santo e Deus de amor, como diz esta canção, eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor significa, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo ainda que o Senhor há de fazer no nosso meio. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós entregamos os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas angústias, as nossas tristezas. Nós colocamos em Tuas mãos porque sabemos que o Senhor se importa conosco e sabe exatamente aquilo que está passando na nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Nos perdoa porque muitas vezes tentamos procurar ajuda em outros lugares que não seja na Tua palavra. Nos perdoa, Senhor. Continuar aqui a nossa jornada. Estávamos falando exatamente que no domingo passado, aliás, nesse mês nós estaremos falando e focando exatamente sobre esse Setembro Amarelo, não é? Que é muito importante e a igreja precisa refletir sobre isso, pensar sobre isso também, e que à luz da palavra de Deus vamos tentar encontrar uma resposta, uma saída, ou pelo menos uma forma de lidar com essa demanda da existência humana. E domingo passado falávamos sobre a tristeza na vida de Noemi, como foi que ela tentou superar, como foi que ela conseguiu superar a tristeza profunda, que alguns comentaristas bíblicos falaram até na depressão profunda de Noemi pelas perdas que ela vivenciou. E hoje eu queria focar na vida de Jesus, para trazer um outro tema muito importante e que traz aí dor para a existência humana, que é a angústia. E eu queria ler com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 26. Irmãos, se estiverem aí com a sua Bíblia e puderem estar nos acompanhando, vou ler numa versão diferente, mas que de alguma forma, de alguma maneira, vai estar saindo aí com a mesma ideia, com o mesmo assunto para vocês, tá bom? Então, Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 36, diz assim o texto da Bíblia, Mateus 26, 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feito a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro: vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto ou pronto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. A minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Irmãos, domingo passado falávamos sobre a tristeza, de alguma forma, de alguma maneira, e eu queria hoje pensar exatamente sobre esse tema. Eu queria ficar perguntando para você e perguntar para você nesse momento: como está a sua vida hoje? E eu queria que você respondesse dentro do seu coração: como está o seu estilo de vida? Em que você tem investido? O que é que você tem feito com a sua vida? E nessa noite eu queria usar o exemplo de Jesus para falar sobre esse dilema que muitas vezes nós temos em comum. Todos nós temos em comum essa angústia. A angústia é um tipo de sentimento muitas vezes indescritível do nosso dia a dia.
E é bastante comum, é aquilo que nos iguala, é aquilo que nós temos em comum um com o outro. A forma de lidar com a angústia muitas vezes é que difere, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, sentimos angústia. O dicionário define angústia como uma estreiteza, redução de espaço ou de tempo, carência, falta, estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. Não conseguimos descrever, mas com certeza ou estamos ou já vivenciamos momentos assim. É aquela sensação de que quando as pessoas perguntam para você assim: o que você está sentindo? O que você tem? E você diz: eu não sei. Não, mas tenta dar o nome a essa angústia, ao que você está sentindo, aquilo que você está passando, e você tenta procurar na linguagem humana algo para descrever o sentimento, aquilo que está dentro de você, e você não consegue descrever absolutamente nada, dizer absolutamente nada. Angústia. Angústia é um sentimento que todos nós sentimos em algum momento, mas não conseguimos descrevê-lo. Nós não sabemos o que é, não sabemos de onde vem, não sabemos quando surgiu, mas que em algum momento da nossa vida fomos pegos por ela. Então, o que é mais espantoso nessa história toda a respeito desse tema de angústia, é que nem Jesus, sendo Deus, ficou isento desse sentimento, conforme analisamos exatamente nesse texto. Jesus, sendo Deus, quando chega aqui no Getsêmani, que é o ápice da maior decisão da história da humanidade, a maior decisão que Jesus iria tomar, que iria de alguma forma, de alguma maneira, mudar o rumo da sociedade, mudar o rumo da humanidade, diz o texto que Jesus começou a ficar triste e angustiado. É aquele sentimento inexplicável que Jesus sentiu. Então o Senhor Jesus, mesmo sentindo esse sentimento, tentou mostrar aos seus discípulos que ali estavam a forma de lidar com esse sentimento. Existem muitas coisas que nos deixam angustiados, e não cabe aqui a gente nomear porque são infinitas coisas, mas aquelas que são mais comuns: perda de emprego. Muitas pessoas se angustiam com isso. Tomadas de decisão. Quantas vezes, quando vamos tomar uma decisão na nossa vida, ficamos até sem sono, perdemos o sono, entramos em insônia, porque precisamos tomar decisões importantes. O medo da morte hoje, que é muito iminente. Hoje estamos lidando com a possibilidade da morte o tempo inteiro. Hoje nós temos medo de tocar nas coisas, temos medo de se aproximar. Hoje, na verdade, estamos vivendo um luto antecipado. Estamos vivendo nesse clima: se vem vacina, se não vem vacina, se chegam as coisas, se não chegam as coisas, se podemos voltar à normalidade, se não podemos, que novo normal é esse? E se é um novo normal, como eu vivencio isso? Enfim, estamos lidando hoje num período mais difícil o qual nós vivemos, e estamos lidando com esse sentimento que muitas pessoas não conseguem lidar com ele. É aquele sufocamento no peito, aquela dor que você não consegue nem com remédio. Quando você, na verdade, tem uma dor física e você passa por alguma situação, ou seja, você tropeça e machuca o pé, você passa alguma coisa, toma um remédio, uma semana está bom. Mas quando a dor é na alma, quando a dor é no lugar intocável, quando a dor é naquele lugar em que muitas vezes nós não conseguimos ter acesso a ele e nem muito menos descrevê-lo, angústia. E aí nós vamos aprender com o Senhor Jesus, Deus, que nem ele ficou isento da angústia. Ele nos ensinou algumas formas de nós podermos lidar com esse sentimento que muitas vezes é indescritível para a nossa vida e para a nossa humanidade. Como podemos, o que precisamos fazer para que esse sentimento não domine a nossa vida? E eu queria pontuar algumas coisas. A primeira delas, no versículo 37, vai dizer assim: e quando Jesus foi ao Getsêmani, no versículo 37, ele levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiar-se, e disse: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. E disse ele: fiquem aqui e vigiem comigo. A primeira coisa que eu aprendo de lição nesse texto, que uma das melhores formas de lidar com a angústia, é que lidamos com a angústia quando não nos distanciamos das pessoas, dos amigos, quando não nos isolamos. O texto deixa claro que mesmo Jesus sendo Deus,
levou consigo os seus amigos para compartilhar aquele momento. E é interessante notar, e a minha pergunta que eu fiz quando eu li esse texto, para pensar sobre essa situação, era exatamente essa. A pergunta que eu fiz foi: o que esses amigos de Jesus podiam fazer com ele? Ou fazer por ele? Jesus, sendo Deus, Todo-Poderoso, um Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que pudesse sentir as nossas dores e tentar nos dizer, nos falar alguma coisa que podemos fazer para lidar com isso. Jesus, sendo Deus, sabendo tudo o que iria acontecer na vida dele, ele precisou daqueles meninos para quê? O que aqueles meninos podiam fazer por Jesus? E claro que a resposta não era nada, eles não podiam fazer nada. Mas mesmo Jesus, sendo Deus, disse que não tem como subir a um monte da angústia sozinho. Há um propósito nesse texto, para dizer para você, muitas vezes queremos lidar com um sentimento de angústia sozinho, e é comum nos momentos de angústia, no momento indescritível, no momento em que sentimos mal, no momento em que nós não conseguimos descrever, nós nos isolarmos. É comum a gente se isolar, é comum não querermos a companhia de ninguém, porque se nem eu mesmo entendo, como os outros vão entender? E aí a gente se afasta das pessoas, que nesse momento deveria ser o contrário, que Jesus deixa o exemplo para a gente. Jesus diz assim: não há como lidar com a angústia sozinho, você precisa de gente, mesmo que aquelas pessoas não possam fazer nada por você, como foi o caso desses três, Pedro, Tiago e João, que pelo contrário, atrapalhou, que Jesus disse assim: fica aqui e vigia comigo. Jesus deu um passo, orou, quando voltou eles estavam como? Dormindo, apagados. E Jesus: pô, obrigado pela ajuda, hein, cara, maravilha, vocês ajudaram muito, ó, levanta, vigia aí um pouquinho, ora ali que eu vou voltar ali para orar. Quando Jesus vai e volta, eles estão o quê? Dormindo. Diz o texto bíblico, 3 vezes Jesus foi, voltou, eles estavam dormindo. Mas o propósito é para dizer assim para a gente: não há como subir no monte da angústia sozinho. Não se isole. É comum ficarmos isolados, mas Jesus, sendo Deus, disse: eu preciso compartilhar isso com vocês, mesmo que vocês não consigam fazer nada para me ajudar, mesmo que nenhuma palavra que você disser vai mudar o meu sentimento, mas pelo menos o fato de ter pessoas juntas comigo já vai fazer toda a diferença. Meu amado e meu irmão, talvez muitas vezes estamos enfrentando esse sentimento, talvez você esteja enfrentando um sentimento de sufocamento, um sentimento o qual você não consegue descrever. Uma das melhores formas de lidar com isso é ficar perto das pessoas, é tentar pessoas próximas para dividir a dor. Pastor, as pessoas não podem me ajudar, as pessoas não podem fazer nada por mim, as pessoas não vão fazer absolutamente nada para mudar a minha realidade. Por que eu tenho que trazer pessoas para perto de mim? Porque não há como subir o monte da angústia sozinho, mesmo que essas pessoas não consigam fazer nada, porque esses momentos de isolamento são perigosíssimos. Quando você se isola, a sua angústia piora. Quando você se isola, as coisas que poderiam melhorar e poderiam aliviar ficam mais angustiantes ainda. Então, não há como. Se tem uma coisa que nós aprendemos com Jesus, é que precisamos aprender a vencer esse sentimento e poder trazer amigos para perto, pessoas com quem a gente pode abrir o nosso coração, pessoas com quem a gente pode contar. Não precisa dizer nada, porque ficamos preocupados quando estamos lidando com pessoas angustiadas. No que eu posso dizer? O que eu vou falar para aliviar a dor da pessoa? Não precisa falar nada, só esteja junto. Pastor, mas esse momento de isolamento, ligue para a pessoa, pergunta como está, deixa a pessoa falar, diga que está orando por ela, dê um texto bíblico para ela. Isso vai ajudar a lidar com a angústia. Então, meu amado e meu irmão, como é que nós podemos lidar com a angústia seguindo o exemplo de Jesus? Lidamos com a angústia quando nós sabemos que não tem como nos isolar, não tem como vencer sozinho. Fique junto das pessoas, e essas pessoas, por mais que não consiga fazer nada por você, mas vai estar perto para dividir a dor com você, levar a carga com você,
e poder entender um pouco daquilo que você está sentindo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer para lidar com a angústia segundo Jesus. Mas a segunda coisa, que está exatamente nesses versos que nós acabamos de ler, versículo 37 e 38, no versículo 39, Jesus vai dizer assim, o texto: ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Você imagina o estado de Jesus. Diz alguns textos, principalmente o de Lucas, que nesse momento Jesus chegou a suar sangue. Sangue saía pelos poros de Jesus. Depois você coloca aí no Google, se você quiser, depois de terminar o culto, obviamente, o que faz uma pessoa suar sangue? Quais são as coisas que acontecem na vida da pessoa que faz com que essa pessoa chegue a suar sangue? Você vai entender um pouco daquilo que Jesus estava sentindo. Mas Jesus não era Deus? 100% Deus, mas 100% humano. Jesus estava aqui também refletindo a sua humanidade, que chegou a suar sangue, também era a sua angústia. Jesus aqui estava com medo do que estava por vir. Não se espante do que eu estou dizendo para você. Jesus estava com medo do que estava por vir. Mas ele enfrentou. Ele disse: essa é a minha missão, foi para isso que Deus me chamou. Como é que eu vou lidar com a angústia? Lidamos com a angústia quando não deixamos o medo dominar a nossa vida. Jesus estava assim, com esse sentimento a ponto de suar sangue, mas ele não deixou que o medo o impedisse de Deus cumprir os planos dele na vida da humanidade através dele. Ele não permitiu que o medo o impedisse de cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Ele foi, com medo e tudo. Mesmo ele sentindo toda a sua angústia, mas ele entendia que era aquilo que ele iria fazer e que ele tinha que fazer. Um dos grandes desafios que temos é não deixar o nosso estado emocional nos dominar. O medo nos faz perder o rumo, o medo nos impede de avançar, o medo nos faz enxergar coisas que não existem, o medo faz parte da nossa vida. Temos medo de reprovação, medo de não conseguir realizar sonhos, medo do futuro, medo do que eu vou fazer, o que vai acontecer da minha vida. Desistimos de muitas coisas na nossa vida por causa do medo. E quantas coisas não perdemos na nossa vida porque deixamos o medo dominar? Quantas coisas deixamos de ganhar ao longo da nossa vida porque temos medo? E o medo angustia a vida da gente. O problema é quando ele domina a gente. Quando ele domina, nós perdemos o rumo, perdemos a direção, deixamos de fazer coisas importantíssimas, perdemos muitas coisas que Deus poderia fazer na nossa vida e através de nós por causa do medo. Não permita que o medo lhe impeça de avançar. Imagina se Jesus recuasse, se Jesus chegasse a um estado de pavor, Jesus iria jogar fora aquilo que poderia estar acontecendo e que está acontecendo na vida de cada um de nós. Jesus estaria abrindo mão do propósito de Deus, mas mesmo assim, com todo o seu sentimento, a ponto de suar sangue, ele não deixou que o medo o impedisse de caminhar. Meu amado e meu irmão, o que você faria se não tivesse medo? O que você faria se o medo não existisse na sua vida? O que você faria se esse sentimento não estivesse dominando você nesse momento? Nós precisamos aprender a controlar, não deixar que ele nos controle. Se o medo nos controlar, nós não vamos fazer absolutamente nada. O medo é importante, o medo tem que fazer parte da nossa vida, mas agora, quando ele domina tudo, nós perdemos o rumo da nossa vida e a angústia vai ser maior ainda. A angústia bate na nossa porta pelo simples fato de deixarmos o medo nos dominar. Diz o texto que Jesus, com medo, porque ele sabia o que iria acontecer com ele, o que ele tinha que passar, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, se possível, Pai, que eu não passe dessa forma, eu estou com medo. Mas aí ele responde assim: mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, se é isso que o Senhor quer, o Senhor tem a resposta, o Senhor tem a saída, o Senhor sabe o que faz. Não permita que o medo domine você. E aí a gente consegue aliviar um pouco a angústia. Ela pode não sarar, ela pode não sair, ela pode, em alguns momentos da nossa vida, ela pode não, de alguma forma, de alguma maneira, deixar de fazer parte, mas ela vai aliviar,
porque o medo pode não dominar a nossa vida. Nós podemos controlar em algum momento da nossa existência. Como é que a gente lidar com a angústia? Não deixe o medo dominar você. Se ele dominar, a angústia vai ser maior. Jesus, com medo e tudo, foi, porque ele acreditava nos planos de Deus para a vida dele. Deus tem um plano na sua vida. Não deixe que o seu medo lhe impeça de Deus cumprir os planos que ele tem para você. Mas tem uma outra coisa nesse texto que vai nos ajudar a lidar com a angústia. Versículos, se você perceber, em várias partes do texto aparece a expressão orar em várias conjugações. No versículo de número 36 vai dizer assim: sente-se aqui enquanto vou ali orar. No versículo 39 vai dizer assim: ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. No versículo 41 ele vai dizer: vigiem e orem. No versículo 42 vai dizer assim: então os deixou pela segunda vez e orou. No versículo 44 ele diz assim: foi orar pela terceira vez. Perceba quantas vezes a palavra oração aparece aqui. Por que Jesus está querendo nos ensinar nesse texto? Que lidamos com angústia, desenvolvendo uma vida de oração. Se muitas vezes nós não conseguimos dizer para as pessoas, de uma forma compreensível, o que nós estamos sentindo, quando nós colocamos as nossas angústias diante de Deus, Deus sabe exatamente o que estamos sentindo, porque Jesus passou por isso. Jesus sabe exatamente o sentimento que muitas vezes nos assola e nós não conseguimos descrever. Você pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não sei por que eu estou assim, eu não sei te explicar por quê, mas o Senhor sabe. Me ajuda a lidar com essa angústia. O grande problema é que muitas vezes não conseguimos desenvolver a nossa vida de oração porque queremos resolver os nossos problemas com fórmula mágica. Quando nós entendemos que a oração é importante, isso nos ajuda a entender que não existe uma fórmula mágica para resolvermos os nossos problemas. O que existe é uma busca por Deus. Uma das coisas que faz com que muitas pessoas desistam da preparação é a oração, porque a oração é uma preparação, é um processo. Muitas vezes não é imediato, mas é um processo na nossa vida. Caímos em grandes ciladas, perdemos muitas batalhas, desistimos de muitas coisas, porque não oramos. Queremos resolver a nossa vida de uma forma mais prática e nos esquecemos de colocar a nossa vida diante de Deus. Não precisa falar nada: pastor, ultimamente eu só tenho me colocado diante de Deus, só tenho chorado. Continue fazendo isso. Pastor, muitas vezes eu me pego sem palavras para dizer em oração, mas esteja na presença de Deus. Não deixe que a angústia lhe impeça de orar, mesmo que seja uma frase, uma palavra, mesmo que seja lágrimas, mas as suas lágrimas são palavras que Deus ouve, que Deus sabe, que vem lá de dentro. Então, meu amado e meu irmão, se tem uma coisa que Jesus nos ensina, que foi uma das coisas que mais Jesus fez, foi orar. Jesus, sendo Deus, orava. Jesus, sendo filho de Deus, buscava a Deus em oração. Não deixe de orar um minuto sequer na sua vida, mesmo que você não tenha forças para isso, mesmo que você não encontre forças dentro de você, para poder experimentar a graça de se colocar diante de Deus. Talvez você conversando com algumas pessoas, as pessoas não consigam te entender, mas eu duvido que se você se colocar diante de Deus, Ele não vai lhe entender. Deus, Ele compreende o que você sente, porque Jesus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, sentiu as angústias humanas, as durezas da existência da humanidade, para dizer para você: é possível, me busque, ore, eu estou com você, você não está sozinho, mesmo que as pessoas desapareçam ao seu redor, eu estou ao seu lado, você não precisa procurar A ou B para orar por você mais, eu estou aí, pertinho de você, do seu lado, só é você invocar meu nome. E aí a gente encontra na palavra de Deus vários exemplos, quando tem aqui no Salmo 4, versículo 1, que diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Imagine o estado de angústia desse salmista. Em outro salmo, no Salmo 18, versículo 6, ele vai dizer: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro o seu nome. Meu amado e meu irmão,
Não há fórmula mágica para lidar com angústia. Lidamos com angústia quando nós buscamos a Deus em oração. Não tente resolver de outra forma, a não ser pelo viés de buscar a Deus em oração. Pastor, eu posso procurar profissional para me ajudar? Pode, mas não deixe de orar. Pastor, eu posso procurar alguns amigos que vão estar perto de mim para poder aliviar a dor? Pode, mas não deixe de orar. A oração é a resposta que encontramos para as nossas dores. Procure um profissional para te ajudar, abra seu coração para ele. Mas saiba que você também não pode deixar de orar. Que Deus está pronto para ajudar você, para você vencer e superar a angústia, ou pelo menos aliviar, porque não há como sair da presença de Deus da mesma forma. Quando estamos na presença de Deus, nós conseguimos aliviar as nossas dores. Eu queria concluir a reflexão, queria fechar a reflexão, lendo com os irmãos também 2 textos aqui desse mesmo versículo. O primeiro deles, versículo 39, quando Jesus diz assim: se possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E no versículo 42, ele diz assim: então os deixou pela segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E eu queria fechar exatamente com isso, meu amado e meu irmão, que lidamos com a angústia, deixando a vontade de Deus prevalecer. Sabe por que é que muitas vezes ficamos angustiados? Porque muitas coisas que gostaríamos que acontecessem não acontecem. Muitas coisas que gostaríamos que fosse do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, muitas vezes vira de ponta cabeça, perdemos o controle, e aí nos angustiamos porque tentamos controlar o incontrolável, nos angustiamos porque não sabemos a vontade de Deus para a nossa vida, nos angustiamos porque aquilo que eu tanto gostaria que acontecesse não aconteceu. E Jesus, que queria encontrar uma outra forma, que Jesus está dizendo assim: Senhor, não tem uma outra forma de eu passar por isso, não? Não tem uma outra maneira de eu lidar com essa angústia, ou salvar a humanidade, não tem uma outra possibilidade? Com certeza, implicitamente, a resposta de Deus para ele foi: não, vai ser do jeito que eu expliquei. E aí Jesus, na sua humanidade aqui, ele diz: contanto que seja feita a tua vontade, eu me rendo à tua vontade. Meu amado e meu irmão, eu quero convidar você a se render à vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai ser a melhor. Se não fosse a vontade de Deus prevalecendo na vida de Jesus, você e eu não estaríamos aqui hoje para contar a história. Você e eu jamais teríamos um encontro com esse Jesus. Você e eu jamais teríamos essa possibilidade de desfrutar daquilo que estamos desfrutando hoje, por causa da coragem de Jesus de dizer: que seja feita a tua vontade. Deixe a vontade de Deus prevalecer na sua vida, e isso ajuda a aliviar a angústia do nosso coração. Por mais que não saibamos qual é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus, tenha plena certeza que vai ser a melhor possível para a sua vida. Deixe a vontade de Deus prevalecer e confie naquilo que Ele está fazendo na sua vida e através de você. E quando deixarmos essa vontade prevalecer em detrimento da nossa, passamos a estar preparados para tudo aquilo, acreditando que Ele sabe o que faz. Foi na oportunidade que Jesus chega no versículo 46: levante-se e vamos, porque a vontade de Deus vai se cumprir. Meu amado e meu irmão, nos levante, vamos continuar caminhando, vamos para frente, porque a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. Que Deus te abençoe e que Deus lhe ajude a lidar com as demandas da sua vida, com as angústias do seu coração, seguindo os passos que Jesus colocou aqui através desse texto. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos louvar, e eu queria que você fizesse dessa canção a sua oração a Deus nesse momento. Depois a gente retorna, faz o nosso momento de oração pela sua vida. Vamos louvar ao Senhor, pedindo para que Ele ilumine a nossa vida. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus, que Ele venha acalmar o nosso coração nos momentos difíceis que passamos.
Vamos orar ao Senhor. Talvez você esteja vivendo esse momento de sufocamento na sua vida. Aquilo que nós acabamos de cantar reflete isso. Se o mar me submergir, aquele momento de sufocamento, aquele momento que eu acho que não vai dar, nós podemos contar com a mão de Deus nos sustentando, nos trazendo à tona para respirar, para mostrar que Ele está conosco. Vamos orar. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, porque mesmo que o mar tente nos sufocar, nos afogar, a Tua mão nos sustentará, para que possamos experimentar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda, Pai, a não nos isolarmos, a vencermos a tentação de querer ficar sozinho, para tentar lidar com as demandas da nossa vida. Nos ajuda para que o medo não nos domine, nos ajuda a orar, e nos ajuda a deixar a Tua vontade prevalecer, e aí sim, nós vamos conseguir lidar com as angústias da nossa alma, da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, na certeza do Teu cuidado sobre nós. Abençoa essa vida que aí está nos assistindo. O Senhor sabe as angústias que elas enfrentam. Nós colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Agradeço o carinho, a compreensão dos irmãos. Agradeço a fidelidade dos irmãos em continuando, na verdade, assistindo os nossos cultos, apesar de hoje, poder ter esses atropelos, mas faz parte, tá, irmãos? Faz parte, a tecnologia é assim mesmo, mas que bom que no final deu tudo certo e você pôde ser aí tremendamente abençoado com tudo que foi feito aqui. Queremos agradecer. Se você quiser continuar mandando a sua foto, #IBEMCasa, pode mandar, tá? Tem pessoas que enviam, passam aqui pra gente, e tem sido muito bacana poder ver a participação dos irmãos, tá bom? Aproveita o ensejo também e se inscreva no nosso canal. Nós vamos retornar com os nossos cultos presenciais, mas vamos continuar transmitindo o nosso culto pelo YouTube, tá bom? E seria muito importante para a gente que você pudesse se inscrever no nosso canal, tá bom? Convido você para quarta-feira assistir a nossa live, né? Nós fazemos a live de casa e toda quarta-feira vamos continuar fazendo, por enquanto, a live de casa pelo Instagram apenas, tá bom? Se você também não entrou no nosso Instagram, vá lá, siga lá a nossa página. E quarta-feira fica o convite para que você possa estar acompanhando as reflexões bíblicas, os momentos de adoração e louvor. Estamos fazendo a nossa EBD pelo Google Meets, né? Então, se você que não participa ainda, nós estamos estudando o livro de Efésios e tem sido muito gratificante para todos nós. Nós estamos assim sem pressa para acabar, estamos mergulhando no texto e estamos aprendendo lições importantíssimas para a nossa vida. Então, domingo, a partir das 9h30 da manhã, nós vamos mandar o livro. Você quer participar do estudo bíblico? A gente envia o link para você, tá bom? Só entrar em contato e você vai estar participando conosco. Em geral, nós mandamos para o grupo da igreja, né? Os grupos da igreja que nós temos. EBD, todos os domingos às 9h30 da manhã. E aí, para a gente encerrar, quero lembrá-los que domingo que vem teremos o nosso culto presencial. Retornaremos com o nosso culto presencial a partir de domingo, dia 20, a partir das 19 horas. Já passamos lá todas as recomendações de quem pode participar, quem não pode participar, ou quem é sugerido não participar conosco. Pastor, mas os cultos vão continuar sendo transmitidos? Vão sim, vão continuar sendo transmitidos aqui para você. Você acha que não é o momento, você acha que não vai se sentir muito bem fazendo isso, não está seguro para fazer isso? Não tem problema, continue assistindo aí da sua casa, que o culto vai continuar sendo transmitido para você também. Vamos ter apenas 30% da capacidade do nosso tempo. Como vamos fazer isso? Vamos enviar um link de inscrição. Não precisa baixar aplicativo nenhum, não precisa encher sua memória de nada. Amanhã, segunda-feira, à tarde, eu acho que às 14 horas, preste atenção no horário, tá? Amanhã às 14 horas nós vamos enviar o link para você. É simples, você vai colocar seu nome e vai colocar seu telefone. Aí você lê lá as recomendações, tá? Leia lá as recomendações de quem pode participar, quem não pode. Você clica em confirmar e a sua inscrição vai ser feita. Não precisa ligar para a gente.
para perguntar se foi feita, se não foi feita. Não precisa. Lá mesmo vai dizer que sua inscrição foi feita com sucesso, tá bom? Por que tem que ser assim, pastor? Para a gente ter o controle, tá bom? Para a gente ter o controle de saber quantas pessoas nós vamos receber. O templo já está pronto, já está organizado, as cadeiras separadas, tiramos a maioria, tiramos os bancos aqui da igreja, uma boa parte deles, afastamos os bancos, vão sentar 2 pessoas por banco, tá bom? Então fique tranquilo, se vamos tentar aqui fazer tudo da melhor forma possível. Vai ter álcool em gel para você higienizar sua mão, máscaras você tem que vir com ela, vai ter pessoas aferindo a sua temperatura na entrada, tudo com a maior segurança, da melhor forma possível, tá bom? Então Deus te abençoe e esperamos você aqui no nosso domingo, né? Você que tem nos acompanhado há tanto tempo aí, você que é daqui do estado, né? Se você é de fora e quiser vir também, não tem problema nenhum não, né? Que mora em outro estado e eu quero participar aí desse culto aí presencial, não tem problema. Mas você que é aqui de perto, que está nos acompanhando há tanto tempo, e a oportunidade vai ser para você, tá bom? Vamos dar prioridade para que você possa estar aqui conosco, para que a gente possa se conhecer de alguma forma, de alguma maneira, ou nos rever. Aguardamos vocês no domingo que vem, com 30% da nossa capacidade. Vamos respeitar isso, é o controle que nós temos para poder melhor atender você, tá bom? Então domingo, às 19 horas, vai iniciar o nosso culto presencial, mas também vai ser online, tá bom? Deus abençoe sua vida, vamos orar em gratidão a Deus, e eu desejo a você uma ótima semana na presença do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelos louvores que foram cantados aqui, que abençoou muito a nossa vida. Muito obrigado pelos irmãos que têm nos acompanhado sempre, com sua fidelidade, com seu carinho, com a sua disposição. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, onde quer que eles estejam. E que no próximo domingo possamos estar aqui juntos, em número reduzido, mas já vai ser o suficiente para podermos dar continuidade àquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nos abençoa, nos dá uma noite em paz e uma semana na Tua presença. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações do Seu Divino Espírito Santo, sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida e tenha uma ótima noite.